Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Em um dos momentos com a liderança ontem, eu compartilhei com os irmãos, a partir da palavra de Deus, no trecho de Mateus, capítulo 4, que é um correlato, é um outro olhar para esse texto aqui. Mas eu quero então trazer esse texto para os irmãos à luz daquilo que vocês têm sonhado, à luz daquilo que a Igreja Alvo nesse ano tem pensado, que é essa dinâmica do crescimento. Falamos na sexta-feira sobre esse crescimento em todos os aspectos, crescimento em todas as áreas, e hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre o crescimento rumo à maturidade. Porque não basta apenas expandirmos, se não tivermos efetivamente fundamentados aquilo que é a verdade, aquilo que é o Evangelho. Então, quero falar sobre profundidade, sobre maturidade. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11, se você puder acompanhar a palavra de Deus. E a leitura, ela diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então, Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quero convidá-lo a orar comigo uma vez mais. Amém? Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, diante da sacralidade da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor penetre nossa mente e coração, que o Senhor molde a nossa maneira de pensar, transforme nossa mentalidade, e que essas realidades se traduzam, não apenas na interioridade do coração, mas no todo da vida. Que o Senhor derrame graça, virtude e misericórdia sobre nós nesse momento, e sobre a Tua igreja, desde agora para sempre. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus está naquela região, ao redor do lago de Genezaré, ao redor do mar da Galileia, como é chamado. Jesus já havia sido batizado, Jesus já havia sido tentado. Jesus foi batizado no Jordão, Jesus é levado pelo Espírito Santo a ser tentado ali na região do deserto da Judéia. E Jesus volta então a Galileia. Jesus mais especificamente vai até Nazaré, cidade da sua infância. Ele entra na sinagoga, ele lê o texto do profeta Isaías e direta ou indiretamente, seja como você queira olhar esse texto, ele lhe declara em um primeiro momento a sua messianidade. Ele sai dali, ele vai para Cafarnaum, ele entra na sinagoga, ele expulsa espíritos imundos de pessoas opressas, ele atravessa a rua, porque a sinagoga estava aqui, aí ele atravessa a rua, não muito distante, menos de 100 metros, ele vai até a casa de Pedro, até a casa onde a sogra de Pedro está adoecida. E ali ele cura a sogra de Pedro. Há quem diga, inclusive, que só de birra depois Pedro negou Jesus. Foi por esse episódio aqui. Falou, a véia estava rindo, Jesus fez ela voltar. Eu dei o meu troco. É claro que isso é brincadeira. As multidões ficaram maravilhadas. Onde Jesus vai, as multidões o seguem. Passa-se um tempo, então Jesus de fato está novamente às margens do mar da Galileia, e essa é a primeira expressão que se destaca a mim: uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Interessante,
Isso aqui é uma igreja, isso aqui é um projeto de plantação de uma igreja, isso é uma comunidade de fé. E quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, quando nós olhamos para a igreja em Marília, quando nós fazemos assim um retrato, uma figura, uma imagem do que é isso que se denomina igreja, ou de tudo quanto se diz igreja de Jesus e nem sempre é bem verdade que por muitas vezes as pessoas se propõem a ouvir apenas aquilo que lhes agrada. De modo que eu amaria que multidões afluíssem para uma igreja como essa, que prega a palavra de Deus, e graças a Deus, como o irmão compartilhou, de fato Deus tem trazido cada vez mais pessoas, você é a prova viva disso, a igreja está crescendo, ela tem que se expandir, inclusive estruturalmente, para poder receber as pessoas que Deus tem trazido. E é bem verdade que na trajetória de Jesus, multidões o seguiam pela sua própria saciedade, ou porque queriam ver milagres, ou porque queriam pães multiplicados. Em algum momento isso vai acontecer, mas ao menos aqui, isso me encanta, isso me traz esperança, ao menos aqui o Evangelho nos lembra de algo simples, e ainda assim poderoso, de que sempre haverá gente sedenta pela palavra de Deus. Gente que não quer apenas expressões de pastores e bispos e apóstolos, gente que não está apenas preocupado com aquilo que são visões humanas, gente que está olhando e dizendo, só me dê aquilo que Deus tem para mim, me dê a palavra de Deus, me dê a verdade de Deus, exponha a palavra de Deus. Então aqui nós estamos diante de um momento bastante peculiar, gente que se comprime, a ideia é se acotovela, para poder ouvir a palavra de Deus a partir de Jesus. E Jesus estando ali, ele vê 2 barcos, o nosso texto diz, versículo 2. Algo absolutamente comum, eu falava ontem, repito, em Mateus 4, para os irmãos da liderança, a partir de uma outra abordagem, mas não há nada mais comum em uma vila de pescadores do que pescadores e barcos de pesca. Aquilo chama a atenção de Jesus. Jesus decide utilizar um daqueles barcos, mais especificamente o barco que pertencia a Simão, Pedro. Jesus ele quis, obviamente, se aproveitar da acústica daquele ambiente, você sabe, a água propaga a voz, e Jesus então, como tem muita gente, ele se afasta um pouco, ele pega o barco, pede para afastar o barco, para que ele possa proferir a sua palavra àquelas multidões. Acho interessante. É interessante que algo tão comum como um barco se transforma numa plataforma simbólica para a propagação da palavra de Deus. Porque via de regra, eu não sei se você pensa assim, eu já pensei muitas vezes, creio que hoje Deus tem me ajudado a pensar que não é mais assim, mas quem sabe em algum momento da sua caminhada ou ainda hoje, você pense, o que é que eu tenho a oferecer a Deus de verdade? O que está na minha mão, que se colocado nas mãos de Jesus, pode efetivamente fazer alguma diferença? E de repente, não por uma baixa autoestima, não por uma deturpação de uma realidade, ou de um comodismo espiritual, mas fruto de uma sinceridade de coração, uma sinceridade equivocada, mas fruto de uma sinceridade, quem sabe eu e você possamos passar por momentos na vida onde a gente fala, eu não sei nem por onde começar. O que eu tenho a oferecer? Quais dons eu tenho? Eu olho para o lado, eu vejo um cara que faz isso e faz aquilo, aí eu olho para o outro lado e o cara canta, o cara prega, o cara dança e sapateia, eu não sei, entendeu? Evangeliza bem. E quais são os meus dons? Tem pessoas que têm dificuldades em compreender os seus próprios dons, dificuldades em compreender aquilo que de fato pode ser oferecido a Jesus, e aí nós podemos chegar a uma conclusão equivocada, de que o nosso papel é mais de espectador mesmo, e que não tem muito o que a gente fazer. Então, se nós nos fizermos presentes, se nós estivermos ouvindo, se nós estivermos apoiando de alguma maneira, nós já estamos fazendo suficientemente bem a nossa parte. Interessante como nós somos tentados a pensar dessa maneira. Em certo sentido, é verdade que nós não temos nada a oferecer a Deus, no sentido em que não há nada que tenhamos que Deus tenha falta. Não há nada que possamos oferecer que Deus mesmo já não tenha. E não há nada que tenhamos que não tenha sido dado pelo próprio Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que todo dom e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, se temos alguma coisa, foi oferecido pelo próprio Deus como graça. No entanto, existe uma pergunta importante aqui a ser feita. Uma pergunta simples.
O que você tem nas suas mãos hoje que possa ser colocado à disposição de Jesus? Quais são os dons? Quais são os talentos? Qual é a disposição? Qual é a energia? Qual é o tempo? Quais são os recursos? O que é que você pode perceber que Deus colocou na sua mão e que deve ser colocado nas mãos de Jesus? Pode não parecer muita coisa. Pode ser como um barco de pescadores numa vila de pescadores. Não parece grande coisa. O que é que Deus pode fazer através de um barco? Mas tudo que for colocado nas mãos de Jesus, isso é uma verdade dos evangelhos, se transforma em uma plataforma pelo qual Ele vai abençoar outras vidas. Pode ser, por exemplo, como nós conhecemos a história, o almoço de um menino. Afinal, o que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Nas mãos de um menino, na minha mão e na sua mão, nada. Mal dá para um almoço. Nas mãos de Jesus, se transforma objeto de bênção para uma multidão imensurável. Então a questão não é o que nós temos, a questão é onde é que a gente coloca. A questão não é se os nossos recursos e o nosso tempo e os nossos dons e os nossos talentos são suficientes para que nós possamos gerar uma mudança drástica. A questão é se nós pegaremos tudo isso que parece tão pouco nas nossas mãos e colocaremos nas mãos certas. A questão é se a gente vai olhar para Jesus e falar: Jesus, está aqui o meu pouco, está aqui o meu nada, mas eu sei que contigo esse nada pode ser muita coisa. É um barco. Um barco de pesca, que vai se transformar numa plataforma para a propagação da palavra e para a bênção de vidas. Então, o versículo 4 vai dizer que, tendo acabado de falar, Jesus diz a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Perceba, são 2 orientações. Ele diz a Simão, especificamente, vá para as águas mais fundas. E a todos, o texto diz, lancem as redes para a pesca. É claro que a primeira está implícita na segunda, porque todos vão para águas mais profundas, mas há uma orientação, parece que bastante peculiar. E eu acho que Jesus tem esse tipo de relação com Pedro mesmo. Não sei se você vai se lembrar. Existem coisas que Jesus ele manda dizer especificamente para Pedro, nominalmente para Pedro. Não porque ele é mais amado, não porque ele é especial, acho que é o contrário, é porque Pedro precisava ouvir. Às vezes eu me sinto um pouco como Pedro, eu tenho que ouvir a mesma coisa 1, 2, 3 vezes. Então não é porque Jesus, de repente, fala mais com um ou com o outro, porque ele está lidando com alguém que é mais especial. É que às vezes a gente é mais teimoso mesmo. É que às vezes a gente é mais incrédulo. Aí Jesus tem que falar mais de uma vez. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro será enviado ali na casa de Cornélio, Deus estabelece uma visão e fala: mate e coma. Aí Pedro fala: não. Aí Deus fala: mate e coma. Pedro fala: não. Mate e coma, não torne impuro ou não chame impuro aquilo que Deus chamou puro. Quando Jesus ressuscita, então antes disso, é interessante que ele diz o seguinte: vá e diga a todos e a Pedro que eu estou vivo. É interessante. Então Pedro ele precisava ouvir as coisas de uma maneira diferente. Quem sabe você se identifique com Pedro. Mas a orientação é: vá para onde as águas são mais fundas. Essa é uma expressão também que me salta aos olhos ao longo dos anos. E já que nós estamos falando de profundidade, eu acho que ela cabe aqui. É claro que se trata de uma orientação literal. Ele está falando para um pescador para ele ir, em certa medida, em algum lugar ali naquele lago, onde é mais fundo. Ok, isso é literal. Mas quem sabe, para Pedro e para nós, porque nós veremos que há uma escalada aqui da caminhada de Jesus com Pedro a partir desse episódio, quem sabe é um símbolo, é um arquétipo, é uma imagem de um convite que Jesus nos faz. Porque lembre-se, eu fiz uma brincadeira no início, mas Simão já conhecia Jesus. Simão já havia sido visitado por Jesus. Jesus já havia estado em sua casa, realizado uma cura debaixo do seu teto. Mas parece que algo ainda precisava acontecer para que Simão permitisse que sua vida fosse radicalmente transformada por Jesus. Ele não é ainda um seguidor de Jesus. Ele não é ainda, aqui em Lucas 5, um apóstolo, um discípulo de Cristo. E o que é que precisava acontecer, e eu faço uso dessa expressão tão literal quanto simbólica? Pedro precisava deixar a superfície.
Pedro precisava deixar tudo quanto era raso. Pedro precisava caminhar rumo a um ambiente de maior profundidade. E tem tanta gente que, tal como Simão Pedro, olha Jesus e gosta de Jesus, curte Jesus, admira Jesus de longe, acredita nos milagres que Jesus faz, acha interessante a maneira como Jesus se manifesta, gosta até de uma turma que caminha perto de Jesus, mas ser discípulo de Jesus é uma outra dinâmica de relação com Deus. Então está aí uma boa resolução, nós ainda estamos no início do ano, é apenas fevereiro, segundo mês, não sei se você fez resoluções de ano 2023, está aí uma boa resolução, obedecer Jesus para aquilo que é além do superficial. Acho que está aí uma boa ideia, caminhar rumo à maturidade e à profundidade com Jesus. Sair de uma espiritualidade, se esse é o caso, de um ambiente de senso comum de comodismo. E não porque necessariamente alguns de nós estejamos na superficialidade, mas quem sabe alguns de nós, mesmo tendo amadurecido ao longo dos anos, pode ser que em alguns momentos da nossa caminhada, cheguemos a um estágio que, se formos sinceros com o nosso próprio coração, pode ser denominado como um estágio de certa estagnação. E aí Jesus fala, eu quero te levar para um outro ambiente. Eu quero te levar para um lugar de maior profundidade. Eu quero te levar para uma realidade que você ainda não está habituado. E aí Simão responde, versículo 5. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Interessante. Jesus, um rabino, quer dar lição de pesca para um pescador. Se Pedro fosse um pouco assim mais desrespeitoso, ele diria, mestre, faz o teu que eu faço o meu. O cara vivia daquele negócio, era dia e noite, e ele pescou a noite inteira, e ele estava exausto, e ele estava lavando as redes, como quem diz, acabou o serviço, acabou o expediente, foi um dia de trabalho perdido, não pegamos nada. Aí Jesus chega, o cara sabe que o bom de pescar ali é à noite, o cara sabe qual é o lugar onde tem peixe. Aí Jesus chega de dia, de modo improvável, num ambiente onde não é o ambiente da sua expertise e do seu conhecimento, e fala, ó, vai lá e vai agora. Como assim? Acabei de sair de lá. Nas condições ideais não deu certo. Como é que agora nas condições adversas isso poderia dar certo? Mas, existe um mas aqui. Porque é o Senhor. Porque é Jesus. Porque é o Deus homem que fala. Eu submeto o meu raciocínio, a minha racionalidade, o meu intelecto, a minha experiência, e eu me curvo e eu falo, Deus, eu não sei de absolutamente nada, Tu sabes todas as coisas, então só cabe a mim ouvir a Tua voz. Não é assim que é a vida cristã? Interessante, porque mesmo quando as orientações de Jesus contrariam toda a lógica, vale a pena obedecer a Jesus. No Sermão do Monte, Jesus ele vai falar, por exemplo, para nós amarmos nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Como assim? Não tem lógica. Sejamos honestos, não tem lógica. Ele vai falar para não pagar mal com mal. Como assim não pagar mal com mal? Eu quero pagar mal com mal, poxa. Se o cara me fez mal, eu quero que ele se dê mal também. Normal. Isso é a lógica. Se o cara me fez mal, eu vou pagar com bem? Não tem sentido. E é isso que Jesus fala. Como assim a maior alegria em dar do que em receber? Eu quero receber, eu quero ser abençoado, eu quero ser presenteado, eu quero ser reconhecido, eu quero ser gratificado. Como assim é melhor abrir mão? Como assim é melhor partilhar? É contraintuitivo. Como assim, como diz a palavra de Deus, e aí o apóstolo Paulo vai falar sobre o casamento, quem aqui é casado, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Como é que um marido ama a esposa? Morrendo, não literalmente. Muito embora pode ser que algumas esposas aí fora, aqui não, mas lá fora eu acho que algumas esposas falam, nossa, seria uma bênção se isso acontecesse. Mas não é literalmente. Os maridos se sacrificam, atitude sacrificial, lavam com a água purificadora da palavra, e aí alguém lê isso e fala, é que você não conhece minha esposa.
Ou o inverso, é que você não conhece meu marido, como assim me colocar ao lado dele? Como assim respeitá-lo? Como assim honrá-lo? É que você não conhece meu marido. Então, algumas orientações de Jesus são contraintuitivas. Como assim ele chega para um homem, Abrão, em Ur dos Caldeus, na terra da Mesopotâmia, e dá a seguinte orientação: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai. Vai para onde? Vai para onde eu vou te mostrar no caminho. Como assim? Não tem sentido. Eu botei aqui no GPS, estava chegando aqui na igreja, a gente botou no GPS para chegar, e eu já botei no GPS quanto tempo exatamente daqui para Campo Mourão, para a gente saber exatamente quanto tempo de estrada a gente tem e qual é o trajeto, e eu vi por quais cidades eu passo. Falei, não, esse aqui é mais longo, esse aqui é mais curto, aqui, esse daqui é interessante. Não apenas eu quero saber para onde eu vou, eu quero saber cada passo. Nós somos assim. Então, como assim caminhar com um Deus que não me dá todos os detalhes? Que afronta é essa? Como assim caminhar com um Deus que fala, vai comigo e descubra no caminho? Mas é assim mesmo. Porque aí Abraão se levanta e vai, ou Abrão, que será chamado futuramente de Abraão, se levanta e vai, porque ele entende que o caminho se faz ao caminhar. Ele entende que o importante não é o destino, o importante é quem me guia. Então assim é a nossa vida com Jesus. A nossa vida com Jesus é muitas vezes ouvir orientações contraintuitivas, ouvir orientações que humanamente não fazem sentido, mas nós olhamos e dizemos tal como Pedro, mas porque é o Senhor? Porque é o Senhor. Eu não quero perdoar esse camarada. Eu não quero fazer o bem para quem me fez mal. Eu não quero ir por esse caminho, mas porque é o Senhor eu vou. Interessante que no gabinete pastoral, Valdir, Nobu sabem muito disso. Quantas vezes, ao trazer uma orientação bíblica, o sujeito sinceramente diz, mas pastor, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não estou pronto. Eu não estou perguntando se você está pronto, eu também não estou. A questão não é estar pronto. Não sei se vai dar certo. A questão não é se vai dar certo, a questão é que Jesus está falando. E aí tem a minha lógica e a lógica de Jesus. Eu vou pela lógica de Jesus, é o que Pedro fez. E quando Pedro faz isso, olha que interessante, mesmo contrariando nossas percepções humanas, nossas tradições, nossas experiências, nossos sentimentos, versículos 6 e 7, vai dizer que eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a outros barcos e outros companheiros para que pudessem ajudá-los. Essa turma que havia pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Ou seja, quando nós ouvimos a voz de Jesus, essa é a minha oração para essa igreja. Essa é a oração para a igreja que eu pastoreio, a Calvary Campo. Essa é a minha oração por essa igreja. Que nós possamos ouvir a voz de Jesus, discernir a voz de Jesus, aplicar a voz de Jesus, obedecer a voz de Jesus e, por essa razão, termos o privilégio de sermos testemunhas da ação milagrosa de Jesus. Porque é isso que acontece. Não é virtude nossa, não é mérito nosso, mas Jesus nos dá o privilégio de participar ativamente daquilo que Ele está fazendo no mundo. E por vezes é interessante, essa ação de Deus em nós não terá efeito apenas sobre nós, terá efeito sobre aqueles que estão ao nosso redor. De modo que agora nós sinalizamos a outros para que participem da bênção de Deus que está no meio de nós. É o que está acontecendo aqui no texto. Então, quando Simão Pedro vê isso, o que é que ele faz? Ele se prostra, ele se curva, ele se coloca em uma posição literal, simbólica também, de dizer, eu não sou digno. E o que é que ele diz? Afasta-te de mim, Senhor, versículo 8, porque sou um homem pecador. O que Pedro está afirmando é, eu não dou conta de andar com o Senhor. Eu não sou digno de estar perto do Senhor. O que Pedro está afirmando é, eu nunca vi alguém assim. Eu nunca vi alguém falar com tamanha autoridade. Eu nunca vi alguém mandar e ordenar a natureza de modo que faz com que peixes pulem nas minhas redes. Ele sabe que mesmo sendo pescador, a pesca não era mérito dele, o peixe pulou. Quem é esse? Eles vão dizer lá na frente, que até os ventos e os mares obedecem à sua voz. É um escândalo. É por isso que a expressão que é usada é que todos eles ficaram perplexos, ficaram admirados, ficaram maravilhados.
E aí eu amo a maneira como Jesus reage a nós. Porque quantas vezes diante de Deus, nós também não nos sentimos indignos. Quantas vezes na nossa caminhada, nós pensamos, não sei se eu dou certo nesse negócio. Não sei se eu caminho com Jesus do jeito que Jesus espera que eu caminhe com Ele. Aí Jesus poderia olhar para Pedro, poderia olhar para mim, poderia olhar para você e dizer, é verdade, você não é digno mesmo. Inclusive, você nem merecia esses peixes aí. Olha como é que Jesus responde. Não tenha medo. Não tenha medo. Resposta simples. Que diz pouco, mas diz muito. Diz pouco, mas diz tudo. Não sei se você sabe, esse é um dos mandamentos mais repetidos em toda a palavra de Deus. Não temas. Não tenha medo. Aí eu não sei se você imagina o porquê que esse é um dos mandamentos mais repetidos. Por que é que Deus, no Antigo e no Novo Testamento, fala tantas vezes, não tenha medo? Algum palpite? É o mais óbvio possível, porque nós temos medo o tempo todo. Nós temos medo, nós andamos ansiosos, nós ficamos perplexos, nós temos medo do amanhã, nós temos medo do nosso passado, nós temos medo de não superar os nossos traumas, nós temos medo de não conseguir obedecer plenamente à vontade de Deus, nós temos medo de relacionamentos, nós temos medo de nos ferirmos. E aí o que é que Deus diz com a docilidade e o poder da sua voz? Não tenha medo. Por quê? Porque eu estou aqui. Se eu estou aqui, não há razão para temor. João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Interessante que o profeta Isaías, e isso, como eu disse, poderia dar vários exemplos, mas Isaías 41:10 diz, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Marcos 5, versículo 36, Jesus diz ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Deuteronômio 31:6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Josué 1:9, tão conhecido, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde eu andar. E eu poderia passar por toda a palavra de Deus com essas afirmações, com essas promessas e com esses imperativos da fé, porque não tenha medo aqui é mais que um conselho, é uma ordem. Não tenha medo, mas o meu favorito, Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Qual é o contexto de Apocalipse? Primeiro século, João, o último dos apóstolos ainda vivo, exilado político na ilha de Pátimos, seus irmãos sendo perseguidos, amedrontados, homens, mulheres e crianças sendo aviltados na sua dignidade, sendo presos, sendo martirizados. Nero já havia passado, cristãos estão sendo queimados, perfurados, crucificados, perfurados por lanças. E é naquele ambiente de exílio, naquele ambiente de aprisionamento, que João tem uma visão. E essa visão é uma visão do Cristo ressurreto. Porque perceba, havia se passado já algumas décadas que Jesus morreu, ressuscitou, mas cadê Jesus que não volta? O que está acontecendo que parece que a besta do Império Romano está prevalecendo contra o povo de Deus? Tem pessoas já fraquejando na fé. E aí João, ele tem uma visão do Cristo ressurreto, em glória, em majestade. E quando isso acontece, o que o versículo diz? Quando o vi, caí. Caí aos seus pés como morto. João, diante da densidade da glória de Deus, ele cai, ele desfalece. E o que é que acontece? Esse homem colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Por que é que Deus repete insistentemente, não tenha medo, inclusive hoje a nós? Porque nós tememos, mas com Deus não há razão para temer. E aí Jesus então diz, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Não é interessante?
Pedro está dizendo: Jesus, afasta-te de mim. E aí Jesus reage respondendo: vem caminhar mais perto de mim. Pedro diz: eu não sou digno de ficar perto. Jesus diz: eu quero você muito próximo. Eu vou mudar o seu jeito de pensar, eu vou mudar o seu jeito de agir. Eu vou transferir e transformar suas prioridades. Eu vou transformar os seus valores, eu vou transformar os seus princípios, suas metas de vida. Eu vou transformá-lo por completo e te tornar alguém que você jamais imaginou ser. Eu vou te tirar, Pedro, dessa dinâmica meramente instintiva, primitiva e animalesca, porque é assim que a gente vive muitas vezes, não é verdade? Acordar, trabalhar, comprar, vender, comer, dormir, acordar, fazer tudo de novo. Essa era a vida de Pedro: acordar, trabalhar, pescar, comer a partir daquilo que foi pescado, vender parte daquilo que se pesca, descansar, fazer tudo de novo. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive de modo instintivo, de modo primitivo. Tem gente que, se você perguntar qual é o objetivo da sua vida, ele vai dizer: é entrar numa boa faculdade. Ok, e aí? Bom, depois é sair da faculdade, conseguir sair já é bom. Ok, e depois que sair, é conseguir um bom emprego. Ok, para que conseguir um bom emprego? Para poder ter uma carreira. Ok, para que ter uma boa carreira? Para poder sustentar uma família. Ok, para que sustentar uma família? Para poder dar conforto. Ok, para quê? Para poder botar meus filhos numa escola boa. Ok, para quê? Para eles poderem entrar numa boa faculdade. Entendeu? O que há de errado nisso? Absolutamente nada, desde que sua vida não seja resumida nessa realidade instintiva, primitiva e animalesca de nascer, crescer, se reproduzir, comprar, pagar boleto, morrer. Não é possível que a vida é assim. A vida dos discípulos de Jesus não é assim. A vida dos discípulos de Jesus, ela é ressignificada. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Nós estamos aqui para quê? Celebrando 4 anos da Igreja Alvo. Para reafirmar aquilo que Jesus diz que somos. Gente que alcança a gente. Pescador de gente. É interessante que o que Jesus está dizendo é: a mesma avidez que você tem para pegar peixe, você vai ter a mesma avidez e a mesma paixão para ir atrás de gente. Para ressignificar a vida de gente. Jesus fala de uma maneira que Pedro entende, ele é pescador. Então ele não fala: olha, você que é um pescador será transformado num grande empreendedor da fé. Não, você que é pescador de peixe vai ser um outro tipo de pescador. Não é interessante que Jesus lida assim com a gente? Não é que ele vai nos transformar em alguém completamente diferente, como uma negação das nossas identidades. Ele vai potencializar aquilo que ele já nos criou para ser. Talvez você já se perguntou: puxa, será que Deus pode me usar com o meu jeito? Bom, claro que pode, porque se Ele te criou assim, é exatamente assim que Ele o deseja. Claro que moldado pelo seu Espírito, claro que num processo de maturidade, mas Deus não quer que a partir do encontro com Cristo, você se torne um alguém diferente no sentido da negação da sua identidade, mas da reafirmação daquilo que Ele já disse que você é. Pescador de gente, gente transformada. É para essa gente que Jesus nos chamou, porque de fato, como eu disse, tem gente achando que está vivendo enquanto apenas está sobrevivendo, e Jesus quer o quê? Que tenhamos vida, e que outros tenham vida a partir de nós. E o que é que o versículo 11 vai dizer? Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Olha essa expressão: deixaram tudo e os seguiram. Eu não sei se você concorda comigo, mas tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Tem muita coisa nessa pequena palavra tudo. O que eles deixaram para trás quando deixaram tudo? Eles deixaram seus projetos pessoais. Eles deixaram seus sonhos da sua empresa de pesca. Eles deixaram nesse contexto o ambiente normal e habitual de convívio, até mesmo com seus familiares. O que é que isso implica? Implica para nós que para seguir Jesus a gente tem que deixar tudo? Não, não é isso que implica literalmente. Não implica que você tem que deixar teu emprego, que você tem que deixar o lugar da tua habitação, que você tem que deixar sua família. Não, mas para nós temos que nos perguntar: o que é o nosso tudo? O que é que Jesus está pedindo de nós
para que saiamos, quem sabe, de um ambiente de superficialidade, estagnação, rumo à maturidade. O que é que esse tudo significa para mim e para você hoje? O que é que a gente precisa colocar nas mãos de Jesus para segui-lo de fato e glorificá-lo acima de tudo? Porque tudo é muita coisa. E por que é que eles deixaram tudo? Eles deixaram tudo porque eu acho que eles entenderam uma outra parábola que Jesus ainda iria contar. Que é quando Jesus diz assim: um homem encontrou uma pérola de grande valor. E para comprar essa pérola de grande valor, ele vendeu tudo quanto possuía, apenas para poder obtê-la. O que é essa pérola de grande valor? É o Evangelho de Jesus Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo, é tudo que eu considerava como ganho, passei a considerar como perda. Era a minha reputação, eram os meus bens, era o meu recurso, era o reconhecimento que estabeleciam sobre mim. Tudo aquilo de nada vale. Por quê? Porque essencialmente eles não têm valor? Não é isso que Paulo está dizendo. É que comparado a um tesouro maior, isso perde o seu valor. Isso é linguagem de gente apaixonada. Isso é linguagem de quem encontrou um novo amor. Portanto, o Senhor nos dá a graça de desfrutarmos de tantas coisas nessa vida. Mas há um momento da nossa jornada em que nós precisamos compreender e reafirmar que nada se compara ao verdadeiro e maior tesouro. De modo que deixar tudo, seja lá o que isso queira significar, para de fato obter tudo em Jesus, passa a fazer total sentido. Oro então para que essa igreja esteja disposta a deixar tudo. O que é tudo? Eu não faço a mínima ideia, Deus vai te dizer, Deus vai te mostrar. O que é que significa fazer tudo para poder alcançar gente, para poder ser pescador de gente, para poder ter paixão por gente? Bom, Deus já está mostrando, e Deus vai mostrar. Que nós possamos encontrar em Jesus o nosso tudo, para não sermos confundidos pelo aparente tudo desse mundo. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso tudo. Obrigado porque o Senhor nos faz caminhar cada vez mais rumo à maturidade. E essa é a minha oração, de fato, por essa comunidade de fé. Que eles encontrem a cada dia no Senhor o seu tudo, rumo a uma caminhada de aprofundamento, para que possamos medir a vida, não com a ingratidão de quem não reconhece que tudo que tem é algo sem valor, mas apenas como quem reconhece que tudo que tem não se compara ao valor de andar contigo e quem o Senhor é. Que reconhece, tal como o salmista, que o Senhor é o meu pastor e por isso tenho tudo. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Não é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no sentido que tenho carências. É que o Senhor é meu pastor e se o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo. Não me faltará porque o Senhor não me faltará a momento algum. Obrigado por ser o amado da nossa alma. Obrigado por ser o nosso tesouro maior. Obrigado por nos revelar essa pérola de grande valor. Nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso tudo. Amém. Amém.